Olá, galerinha! Estamos aqui para mais uma aula de ilustração digital. Hoje a gente vai aprender a fazer vetorização. O que seria a vetorização? Nada mais é que recriar a imagem ou transformar a imagem em uma qualidade melhor, ou também transformar ela em um objeto utilizável dentro da edição de imagens, ou seja, como, por exemplo, eu tenho aqui. Tenho aqui o logo do Banco do Brasil, certo? Que eu escolhi lá no Google. Só que se você olha aqui, ele tá bonitinho, tá perfeito. Se eu der um zoom, vocês podem ver aqui, ó, que essa imagem está pixelada, ou seja, ela está serrilhada. Só que para que eu possa ter um bom desempenho dessa imagem, se eu for utilizar ela, eu preciso vetorizar ela. Por quê? Quando eu vetorizo uma imagem, eu posso usar ela de qualquer tamanho, que ela não vai perder a qualidade, certo? Então, por isso, eu uso o programa do CorelDRAW para fazer a vetorização dessas imagens. Como que a gente vai fazer? A gente vai reestruturar, a gente vai redesenhar esta imagem do zero, certo? Usando a imagem padrão como rascunho. Como que eu posso fazer isso? Eu tenho duas formas para poder fazer essa forma de vetorização, beleza? Eu posso utilizar as linhas ou posso utilizar a ferramenta de retângulo, certo? Vou começar com as linhas. Como que eu posso fazer? Lembrando que toda vez que a gente for fazer alguma arte no Corel, ela precisa estar finalizada. Você começou com um ponto, você vai terminar num ponto. Ou seja, ela precisa estar fechada para que ela possa ser colorida. Lembra? Igual eu expliquei na aula passada? Então, por exemplo, aqui, ó, eu venho, dou um zoom na minha imagem, clico aqui, ó, no primeiro ponto, lembrando que se a gente for usar linha, é um clique, segura, clique de novo, segura, clica de novo, segura, clica de novo, segura, certo? Tenho aqui, ó, contorno dessa forma. E posso fazer a mesma coisa nas outras seguintes. Sempre lembrando que eu preciso utilizar a mesma ferramenta até o final, certo? Ah, professor, mas você está criando várias linhas em vez de ser de uma vez. Sim, quando eu uso a ferramenta de linha de dois pontos, eu preciso clicar para criar pontos novos, certo? Clicar e segurar. Aqui eu mostrei para vocês o exemplo de como que funciona utilizando essa aqui, que é a ferramenta de linha de dois pontos. Mas eu também consigo fazer isso através da ferramenta retângulo, certo? Eu venho aqui, crio o meu retângulo na onde eu quiser, pode ser dentro, fora, em qualquer local. Posso colocar até aqui, se eu quiser. Lembra como que a gente fez para transformar em curva? Botão direito, converter em curva. E vamos lá na ferramenta de forma. E aqui eu vou começar a utilizar os pontos, certo? No caso, os nós. Eu vou vir aqui, ó. Clico no nó, arrasto até onde eu quero. Ah, professor, mas e aí? Agora como que eu vou fazer com o restante? Eu vou colocar aqui, ó. E eu já usei todo o meu quadrado. Só que eu não fiz o contorno do que eu queria. Certo? O que que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó. Botão direito, adicionar. Vamos criar um novo nó e vamos colocar aqui. E vamos fazer a mesma coisa. Botão direito, adicionar. E aí a gente pode clicar aqui, ó, e arrastar até lá onde a gente quiser. Por mais que a gente tenha delimitado uma área para nossa forma, quando a gente está usando ela como curva, ela se torna meio que infinita. Então você pode estar usando ela para contornar tudo que você quiser, contanto que você vai criando aqui, ó, os pontinhos
para que você possa fazer essa forma. Aí, finalizamos esse aqui. Ah, professor, mas eu estou vendo ali, ó, que está fora do lugar. Simples, você vem aqui e só fazer aqui, ó, o ajustezinho e pronto. E a gente vai fazendo a mesma coisa, certo? Posso ir lá de novo, selecionar aqui e fazer esse aqui também com a minha ferramenta de linha de 2 pontos. Venho aqui, verifico, vou lá na ferramenta de seleção, movimento o nó, e prontinho. Temos aqui, ó, a nossa imagem. E agora eu preciso fazer o contorno para a imagem externa. Eu posso vir aqui, pegar a ferramenta quadrado, certo? E fazer o contorno. E temos aqui, ó, o logo pronto. Só que agora a gente vai colorir este logo. Eu vou clicar aqui, ó, na minha imagem, vou deletá-la e vou alinhar novamente aqui, certo? Lembrando que a gente faz coloração diretamente com o mouse. Clico na forma, certo? Reparem aqui, ó, que eu estou tentando clicar nas outras formas e ela não está acessando, certo? Porque a minha forma de quadrado, ela está na frente. Eu posso fazer como? Eu venho aqui, botão direito, ordenar e colocar aqui, ó, para trás da camada. Ou seja, agora eu consigo selecionar somente o que eu quero. Entendeu? Venho aqui, botão esquerdo para preencher, botão direito para borda. E clico lá em remover borda com o botão direito, certo? Para ficar somente o quadrado. Aqui, botão esquerdo para preencher, botão direito para remover borda. Novamente, esquerdo para preencher, direito remover borda. Esquerdo preenche, direito remove borda, esquerdo preenche, direito remove borda. Certo? E temos o logo do Banco do Brasil vetorizado, certo? Para que a gente possa utilizar em alguma outra arte. Qual a diferença desse logo para o outro, professor? Isso aqui, ó. Eu posso dar zoom infinitamente e você vai ver que eu não tenho uma linha de pixel, certo? Simplesmente uma linha perfeita em qualquer área que eu tiver dando zoom aqui da minha imagem, certo? Por que isso? Porque se eu for imprimir, a qualidade da minha imagem vai estar boa, e se eu for divulgar essa imagem na internet, ela também vai estar com uma propriedade e imagem impecável, certo? Vamos pegar agora um logo um pouquinho mais difícil para que vocês entendam um pouquinho sobre a questão das linhas. Vamos pegar aqui, ó, o ícone do Santander, certo? A gente vem aqui, vou somente copiar a imagem para que a qualidade dela realmente não venha com uma qualidade boa e vou colar ela aqui, certo? Vou ajustar aqui do tamanho que eu quero. E podem ver que ela tem um fundo branco, certo? Quando a gente vetoriza uma imagem, ela passa a ser uma imagem PNG, ou seja, uma imagem sem fundo.
E isso vai ser aplicado agora para que vocês possam ver certinho como que vai funcionar. Eu utilizando tanto a ferramenta de linha de 2 pontos, quanto a ferramenta quadrado, eu consigo fazer a mesma coisa, certo? Eu venho aqui, seleciono aqui e vou encaixando assim as linhas. Ah, professor, mas por que está encaixando desse jeito? Que agora eu vou te mostrar como que a gente vai trabalhar, certo? Ferramenta de seleção, botão direito, ferramenta de seleção, botão direito. Ah, já vai direto aqui, ó. É que essa versão do meu Corel, eu não preciso fazer isso quando é na linha, certo? Somente quando é imagem. E, no caso, a gente vai vir aqui, ó, botão direito, em curva. E vamos aqui, ó, sempre fazendo a curvaturazinha, ó. Vamos lá de novo, botão direito, em curva. E aqui, ó, bem de pertinho. Eu vou ajustar aqui a curvatura da minha linha, certo? Sempre prestando bastante atenção, com bastante calma, porque a ilustração digital é uma coisa que vocês vão precisar ter bastante calma e cautela para fazer, para que não dê errado, certo? Botão direito no nó novamente, em curva, e vou aqui, ó, ajustar tanto a minha parte de cima quanto a minha parte de baixo, até que ela se encaixe perfeitamente na estrutura da minha imagem, certo? O quanto mais fiel a sua edição for, melhor para a sua vetorização, certo? Eu venho aqui e vamos trabalhando levemente. Se eu precisar, às vezes, movimentar o nó também, não tem problema. Posso movimentá-lo com o mouse ou com as setinhas do teclado, certo? E vou trabalhando o encaixe da minha imagem, ó. Sempre fazendo bonitinho e com calma. Vem aqui, ó, encaixa a curvatura aqui, verifico se a minha curvatura aqui vai estar encaixada. A lá de cima saiu do local e vamos de novo. Vamos ajustando até ela entrar no lugar certinho, certo? A mesma coisa aqui, ó. Vem aqui em curva, encaixo certinho o meu ponto, no caso, o meu nó. Vou dando uma assentada no local até encaixar perfeitamente na borda da minha imagem. Vocês podem ver até pelo zoom que a minha imagem ela já está pixelada com esse zoom que não é tão grande, certo? E temos aqui, bonitinho, vamos com o botão esquerdo e preenchemos, certo? Agora, se eu der um zoom aqui, ó, você consegue ver ali atrás, ó. Se eu movimentar,
a parte pixelada. Se eu voltar ao normal, você pode ver a imagem perfeitamente, certo? E aí eu venho aqui com o botão direito e removo a borda, certo? Eu posso transferir para outro lugar e eu vou ter o mesmo logo perfeitamente, certo? Fizemos esse aqui com a ferramenta de linha de 2 pontos. Eu posso fazer ela também com a minha ferramenta retângulo. A mesma coisa. Aqui, no caso, a gente vai lá em ferramentas, seleção, botão direito, converter em curvas. Porque agora a gente está usando uma forma. Quando a gente vai usar a linha, não necessita fazer isso. O programa já faz automaticamente, certo? Por isso que eu não estava conseguindo fazer da primeira vez. Vamos lá novamente na ferramenta de forma e a gente vai encaixar os pontos igual a gente estava fazendo, certo? Eu posso ir delimitando cada ponto onde eu acho que eu preciso de uma curva. Lembrando que você vai criar pontos aonde você vai criar curvaturas, certo? No caso aqui, eu não vou colocar o meu ponto no meio da curva para não atrapalhar, certo? Eu posso simplesmente vir aqui e encaixar ele em algum lugar aonde eu posso criar essa curva e encaixar as outras partes certinho. Como, por exemplo, eu venho aqui, crio um ponto e arrasto até aqui embaixo, certo? Crio outro ponto, arrasto até aqui em cima, crio outro ponto, arrasto até aqui embaixo. Aí, o que eu vou fazer? Aqui vocês podem ver que eu estou cortando parte da imagem e deixando como se fossem umas barriguinhas em alguns lugares. Por quê? Porque quando eu venho aqui, ó, com o botão direito e transformo em curva, a hora que eu fazer esse movimento aqui, ó, eu posso fazer o encaixe de um lado e aqui embaixo eu vou fazer o mesmo encaixe. Só que se você der uma olhadinha cada vez que eu vou movimentando a parte de cima, a parte de baixo um pouquinho também vai saindo do lugar. Então eu preciso ajustar essa imagem de uma forma que ela fique exatamente no formato da minha imagem original. E eu vou aqui, ó, ajustando até ela ficar. Como, por exemplo, aqui também, ó, em curva, eu vou vir jogar para cá e vou formar aqui, ó, a barriguinha que eu preciso aqui e essa curvinha que eu preciso aqui para criar a acentuação do logo, certo? Aqui, aonde eu passei direto, eu criei pontos estratégicos. Por quê? São aonde eu vou conseguir trabalhar de uma forma melhor a minha curvatura de linha, certo? Eu vou vir aqui e vou encaixar. Veja que assim, ó, fica bem mais fácil de eu trabalhar essa curvatura. E quanto menos pontos eu criar para fazer curvatura, mais realista e mais dinâmico vai ficar a minha imagem, certo? Ah, professor, mas por que eu não posso criar um ponto em vários lugares? Porque toda vez que você criar um ponto e arrastar, você vai criar um nó, certo? Onde você vai fazer uma edição. Eu venho aqui e vamos lá em curva, certo? Aí eu tenho que fazer esse trabalho aqui, ó. Criar aqui, vir aqui, em curva e fazer essa curvaturazinha aqui. Só que se eu vir aqui, ó, e der um zoom, vocês vão perceber que tem uma leve demonstração aqui, ó, dos meus pontos, entendeu? Por mais que eu venha aqui, ó, e reajuste a minha imagem para ela ficar rente à original, eu vou ter trabalho, inclusive para poder fazer esse movimento, certo?
para criar uma realidade maior sobre a minha imagem. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu vou vir aqui e vou excluir os meus pontos, porque assim fica bem mais suave a minha curva, fazendo com que ela fique mais natural e o mais próximo da realidade possível dessa imagem. Veja que aqui, ó, essa parte aqui, ó, eu vou fazer aqui, vou puxar e vou tentar fazer os encaixes, certo? Vou trabalhando bem calmamente até eu conseguir criar a imagem na forma que eu quero, certo? Criar essa curvatura da forma exata na qual eu preciso dela, viu? Fazendo com que esses pontos que eu coloquei de forma estratégica, eles sirvam como ancoramento para minhas curvas, fazendo com que elas fiquem mais suaves. Porque quanto menos pontos, menos nós eu tiver selecionado numa imagem, menos trabalho eu vou ter para fazer uma curvatura e mais realista eu vou deixar esta imagem, certo? Dando uma leve suavizada nas minhas edições. Sendo assim, é bem mais fácil de trabalhar, porque quanto mais novo você tem, mais edição você tem que fazer, mais trabalhoso fica e fica muito visível aonde que você colocou esses pontos, certo? E prontinho, temos mais um logo, um feito com a linha de dois pontos e outro feito com a forma. E podemos utilizar também a ferramenta caneta, certo? Que ela vai fazer a mesma coisa. Eu tenho a opção aqui, ó, clico, e ela vai me dar uma linha imaginária. Você está vendo que eu posso movimentar essa linha para qualquer lugar? E aí eu vou clicando nos mesmos pontos estratégicos para que eu possa fazer uma curvatura mais suave na minha imagem, certo? E quando eu quero fazer a edição, venho aqui, botão direito, em cima do nó que eu necessito fazer essa curvatura, mas primeiro temos que ir lá ativar a ferramenta Forma, certo? Botão direito, em curva, vou dar um zoomzinho aqui só para poder ficar mais prático. E vamos trabalhando essas curvas, de forma que elas fiquem suaves e transpareçam o máximo possível de fidelidade à minha imagem. Vamos trabalhando com calma.
E aqui finalizamos. Removemos a borda com o botão direito, com o botão esquerdo fazemos o preenchimento e temos a mesma imagem recriada por vários tipos de ferramentas. Pela aula de hoje é só isso, certo? Espero vocês na próxima aula e tchauzinho!